Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor, em uma semana que o São Paulo conseguiu uma importante vitória contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, 3-0, e agora se prepara para o próximo jogo que vai acontecer hoje no Morumbi, depois de muito tempo que o São Paulo não joga em casa, né, dentro do seu estádio por conta dos shows e etc, e dessa vez contra o Atlético Paranaense. O São Paulo, eliminado das outras competições, da Libertadores e da Copa do Brasil, tem agora uma possibilidade real de se consolidar aí entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, já que se distanciou do Bahia justamente por conta dessa vitória que aconteceu durante a semana, e ficando no G6, a possibilidade de jogar Libertadores no ano que vem é muito grande, não só para uma pré-Libertadores, que hoje é o que vem se desenhando, mas para uma vaga direta, né? A gente tem que torcer nesse sentido para o Flamengo e para o Botafogo ganharem as Copas, e assim o G4 das 4 vagas diretas passaria a ser um G6. O São Paulo estaria, então, não na pré-Libertadores, mas já na fase de grupos, o que é muito importante em termos de planejamento, de arrecadação, enfim, calendário, tudo que se pode já planejar para a temporada que vem. Falando em temporada que vem, antes de falar um pouquinho do jogo contra o Bahia, tanto o Belmonte quanto o Casares deram declarações importantes agora, no finzinho dessa semana, de que o Zubeldia faz sim parte dos planos para o ano de 2025. São Paulo que vinha, o torcedor vinha assistindo a esse processo de fritura do Zubeldia, cornetas internas, cornetas da torcida, uma coisa meio que ali um pouco velada dentro da diretoria, mas que saiu na mídia, e agora, finalmente, depois de bons resultados também, os diretores, o presidente e o Belmonte vêm então a público dizer que o Zubeldia faz sim parte do planejamento para o ano que vem. Pessoalmente, eu tenho algumas ressalvas em relação ao trabalho do Zubeldia, já venho falando isso aqui em alguns vídeos, algumas teimosias, algumas substituições que ele faz que eu não concordo pessoalmente, mas isso é meramente uma opinião pessoal. Mas, pensando na reestruturação financeira que o São Paulo vai ter no ano que vem, pensando que o Zubeldia já conhece o elenco e que tem, talvez não nesse ano, porque ele pegou meio que o bonde andando, mas ele tem esse perfil de trabalhar com os jovens, e acredito que ele vai fazer isso para o ano que vem. Eu acho que a manutenção do Zubeldia é necessária. Não dá para o São Paulo entrar de novo nessa questão de demite técnico, paga multa, recomeça um trabalho do zero. E aí, se o Zubeldia ficar, eu acho que a gente tem totais condições de, no ano que vem, no início da temporada, fazer um planejamento correto, reforçar o time, apesar do baixo investimento que vai ter para o ano que vem, nas posições mais carentes, acho que nas duas laterais e no meio de campo, e aí o Zubeldia ficando dá para usar aquele comecinho de temporada justamente para fazer testes, para colocar a molecada para ganhar cancha, enfim, acho que é positivo. O trabalho tem ajustes? Sim. O São Paulo peca em algumas coisas coletivas e individuais também dos seus principais atletas? Sim, mas eu acho que a manutenção do Zubeldia é um bom indício dessa continuidade de trabalho, vejo potencial nele, apesar desses pequenos ajustes, e acho que para um ano que vai ser marcado por esse início de reconstrução financeira, a manutenção do técnico é um bom sinal. Falando um pouco agora do jogo contra o Bahia, né, sem querer entrar muito nessa questão, já que o São Paulo hoje entra em campo novamente contra o Atlético, o jogo do Bahia já ficou para trás, é óbvio que um 3-0 fora de casa acaba virando um resultado que a gente praticamente não tem como criticar, né? Eu não sou o cara que vai vir aqui e ficar falando um monte de coisa, sendo que o time ganhou de 3-0 lá na Arena Fonte Nova, um concorrente direto pelo G6, enfim. O resultado meio que fala por si. Mas, por outro lado, também é meu papel chegar aqui e não me ater somente ao resultado, e sim analisar um pouco do que foi a partida. Eu acho que o São Paulo, apesar do resultado, que é praticamente inquestionável, não fez uma brilhante partida, acho que começou um pouco confuso demais, o rendimento não vinha sendo bom. Vi muitos torcedores nas redes sociais dizendo que, o time ficou esse tempo todo treinando e o rendimento tá assim, tá ruim, etc., tomando pressão do Bahia, até que o goleiro deles, o Marcos Felipe, deu um verdadeiro presente para o São Paulo, naquele lance do Luiz Gustavo, em que abre o placar, e aí, naturalmente, mudou completamente o rumo do jogo. Mesmo assim, eu achei que o São Paulo voltou para o segundo tempo não tão bem, e aí, quando o Zubeldia foi fazer as substituições, de novo, o resultado fala por si, não dá para criticar, afinal de contas o Rato entrou e fez o gol, por exemplo, mas eu pessoalmente não teria colocado o Sabino como lateral esquerdo, porque ele já tinha um cartão amarelo, iria ficar ali para marcar o Ademir, foi um risco muito grande, na minha opinião, dele ser expulso, por exemplo, e também eu não teria colocado o Rato no lugar do Ferreirinha. Eu acho que o São Paulo, naquele momento, já ganhando por 1-0,
poderia ter no lugar do Ferreirinha justamente um escape, né? Um William Gomes, um Eric, algum jogador que pudesse fazer uma transição mais rápida e não deixar o Bahia tão confortável em atacar aos montes como eles estavam fazendo. O Zubeldia colocou o Rato, que é um jogador mais lento, porém vem entrando muito bem. O Rato fez o gol. Então, isso que eu estou dizendo, essa opinião pessoal minha de que talvez fosse melhor colocar velocidade, isso meio que se apaga por conta do Rato ter entrado e feito o gol. Mas eu acho que nesses dois pontos eu teria feito diferente. Não teria colocado o Sabino com cartão amarelo na lateral esquerda, apesar de que também não foi mal, e não teria colocado o Rato. Acho que ali o jogo pedia um pouco mais de velocidade, um pouco mais de transição rápida, e a gente tem hoje esses jogadores no banco, como por exemplo o William Gomes e o Eric. Se é para sair o Ferreirinha, eu acho que tinha que ter colocado o outro com as mesmas características naquele momento do jogo. Repito, o Rato entrou, foi bem, fez o gol, mas é uma questão de preferência, porque o São Paulo passou muito tempo sem ter esses jogadores mais agudos e mais velozes, e agora que tem, eu acho que é interessante utilizar. Tomamos mais um pouquinho de pressão, Rafael fez boas defesas, o time suportou bem, até que saiu o segundo gol, e depois um pouco mais para frente o terceiro, sacramentando a vitória, importantíssima vitória, 3-0, repito. Não tem muito como questionar, mas fazendo uma análise fria do jogo, deixando de lado o resultado, acho que são esses os pontos que eu queria destacar por aqui. Agora o São Paulo volta então seus esforços para esse jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, um jogo em que a gente tem totais condições de ganhar. O Atlético está numa posição muito delicada lá na tabela, brigando contra o rebaixamento, né? E o São Paulo volta ao Morumbi, a gente espera que tenha de novo um estádio lotado. A boa notícia é que o Alisson vai voltar, o Alisson foi relacionado, imagino eu, que vai começar no banco de reserva, mas é um jogador que, na minha opinião, até a lesão dele, vinha sendo o jogador mais regular do time, e talvez até o melhor jogador do time. Foi ele que viabilizou o time do Dorival no ano passado, foi ele que viabilizou o time do Zubeldia no 4-2-4, principalmente depois da lesão do Pablo Maia. A perda dele foi muito sentida, porque até hoje a gente não conseguiu achar um substituto para o Alisson, apesar dos volantes que a gente tem no elenco serem bons volantes, mas aquilo que o Alisson faz defensivo e ofensivamente a gente ainda não conseguiu encontrar, então o retorno dele tem que ser muito comemorado. Acho que nessa linha de terminar essa temporada, conquistar uma vaga para a Libertadores do ano que vem, manter o Zubeldia e começar a construir o esqueleto para o ano que vem, dizendo que, para mim, o São Paulo tem que investir nas duas laterais em um camisa 10 bastante dinâmico, mais ou menos na linha do Garro, do Matheus Pereira, do Rafael Veiga, a gente já está começando a vislumbrar, com a permanência do Zubeldia para o ano que vem, um esqueleto ali, como esse time vai ser formado, em torno de quem ele vai ser formado, se o Rafinha renova, se o Luiz Gustavo renova, enfim, mas acho que a gente já está antecipando algumas etapas, e para um clube como o São Paulo, que não consegue brigar de frente com os principais em termos financeiros, estar um passo à frente, estar com um planejamento antecipado é muito bom. Então, essa posição do G6, que desgarrou ali do Bahia, a permanência do Zubeldia, o retorno do Alisson, são aspectos que eu acho que vão contribuindo para essa antecipação de planejamento, e acho que o São Paulo tem muito a ganhar com isso. Lembrando que saíram algumas notícias já recentes de que o calendário para o ano que vem vai ser um pouco diferente. Talvez os campeonatos estaduais comecem um pouco antes, aí o São Paulo vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos, então temos que ver como que vai ficar isso tudo, mas eu acho que se realmente o calendário for alterado, vai ser a oportunidade perfeita para, enfim, o São Paulo utilizar o Campeonato Paulista como um laboratório, para dar rodagem para os moleques, para colocar a molecada de Cotia para ir ganhando corpo nesses jogos um pouco menos competitivos, o que não aconteceu esse ano, infelizmente, quando o Carpini assumiu. Acho que ano que vem é a oportunidade perfeita de fazer isso, com a alteração do calendário, com a reestruturação financeira que o São Paulo vai fazer, e agora com a permanência do Zubeldia, se é que isso vai se concretizar para o ano que vem, como estão dizendo os dirigentes. Bom, pessoal, eram esses os assuntos do Papo 10 de hoje. Obrigado pela audiência de todos vocês. Hoje tem São Paulo em campo. Vamos tricolor. Um abraço. Até a próxima.